presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra o novo som se ouvirá. Sua
Senhor, estamos seguros e nada temeremos. Declare isso sobre a tua vida, sobre o cenário que você está vivendo agora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
se apagou. Ali estava a luz do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo! Oh, o nosso Redentor vive! A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é. Declare isso. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Invista um minuto, pelo menos, em oração, adorando o Pai. Ele está vivo, Ele está entre nós. Ele está vivo, Ele está entre nós. Ele se move através de nós. A noiva. Levante a sua voz e cante isso. Porque Ele
crer. Eu posso crer e continuarei crendo. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Oh! Senhor amado, Como um vaso. Quebra a minha vida. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Ele quebra para encher, para refazer. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. E aí? E em louvor te adorar. Meu coração, eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. eu quero levantar.
Para sempre. Ele vive, ressuscitou. Para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Uma das coisas mais lindas, um dos momentos mais bonitos, no que se diz respeito à gratidão, no meu ver, na minha humilde forma de entender, foi quando Davi, sedento, no meio de uma batalha, ele sente vontade de tomar água, uma água que servia em uma determinada região, e eles estavam num campo minado. Para chegar aonde havia aquela fonte, era necessário passar por um campo onde o inimigo estava sitiado. Os soldados de Davi, ao ouvir a expressão, a força da expressão do rei com relação àquela fonte e àquela água, eles arriscam a vida para buscar daquela água para entregar ao rei. Qual é a pergunta para nós? O que é que nós estamos dispostos a fazer para honrar o rei? Se você der ao rei dinheiro, ele não precisa, ele tem muito. Presentes, muitos. E o que o rei precisa? O que o rei quer de nós? Lealdade. Diga lealdade. Diga lealdade. Isso significa que a lealdade significa um caminho acima da fidelidade. Porque a fidelidade nós expressamos de pessoa para pessoa. Eu sou fiel a uma amizade, eu sou fiel a um casamento, mas a lealdade eu expresso a descendência, ao legado que uma pessoa carrega. Em outras palavras, estou dizendo, se um dia você não estiver mais aqui, eu serei leal ao que você carrega. O mais lindo de tudo isso é que quando Davi recebe aquela água, ele olha não para a água, mas para a força da ação, do sacrifício daqueles homens, e ele toma aquela água e derrama, joga fora. Talvez alguém diz, está jogando fora o suor, o esforço de alguém. Diz, não, eu não sou digno de tomar essa água, portanto eu ofereço ao Senhor.
Nós vamos orar. E nesse momento de oração, você vai falar com o Senhor. Você vai adorar o Senhor. Você vai liberar para o Senhor aquilo que o seu coração pedir. Se o coração estiver carregado de lealdade, é o que você vai dizer: eu quero ser leal ao Senhor. Uma noite de ceia, eu vou sustentar o teu legado até que o Senhor volte para tomá-lo. Nós vamos orar agora sobre essa canção. Se você quiser levantar as mãos, ficar de joelhos, não importa. Só que nesse momento você não pede nada. Não pede nada. Só agradeça. Por favor, só agradeça. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Vem cá, Zenai, de orar. Vem orar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pai, queremos te agradecer nessa noite, Senhor, pela tua presença, pela tua fidelidade e lealdade, Pai. Senhor amado, estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, porque não somos nada sem ti, Jesus. Não somos nada sem ti, Pai. Graças te damos pela tua dor naquela cruz do Calvário. Te damos graças, Senhor, pelo derramar do teu sangue, pelo teu amor, pela tua bondade e fidelidade, Senhor, que tem alcançado todas as gerações, Pai. Te louvo, te engrandeço e te agradeço, porque Tu és maravilhoso, és santo, é puro, é fiel. Tu és, Senhor, tudo que necessitamos, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, por ter derramado, Senhor, todos os dias o seu amor, o seu perdão, Senhor. Obrigada, Deus, por ser quem é em nós, ó Deus. Pai, todos os dias o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, Pai. O Senhor é maravilhoso, é tremendo, é único, é soberano. Tu és fiel e não há outro Deus, e não há outro. O canteleba xirianda labá, ori canteleba xirianda laiás, o canteleba xirianda lá. Se não for o Senhor, aleluia. E se não for o Senhor que tem nos livrado, e se não for o Senhor que tem nos amado, nos resgatado, oh Pai, te agradecemos, porque Tu és lindo, és maravilhoso, em tudo e em todo tempo, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, aqui nós continuamos na Tua presença. Oh, clamamos a Ti, Senhor, neste momento, a render aos Teus pés, Senhor, as nossas súplicas, porque bem sabemos, Senhor, que os céus estão abertos neste lugar, porque bem eu sei que eu sinto a Tua presença neste lugar, e a Tua igreja também está sentindo, Senhor, e muito que entraram por estas portas vão sair daqui com a resposta, vão sair daqui diferentes, Senhor, e não vão entender o que aconteceu nesta noite, mas é a Tua real presença que modificou e que santificou a vida do Teu povo neste lugar. Ah, Senhor, modificação nesta noite para a vida da minha irmã e para a vida do meu irmão. Deus, entra nesta hora, Espírito Santo, com transformação, com mudança. A mudança agora, Deus, cura na alma. Tem pessoas que entraram aqui doentes, Senhor, mas nós cremos que o Teu Espírito vai curar, porque o Teu Espírito é aquele que cura, e eu creio na cura nesta noite. Começa curando agora, começa trabalhando, Senhor. É um valor dentro de nós muito importante, que é o Teu Espírito. O Teu Espírito está dentro da minha vida e na vida de cada um que aqui está, e é por isso que nós estamos clamando. Há um valor muito grande, e a Tua igreja, Senhor, está crendo naquilo que Tu tem para cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Agora é o momento de você guerrear. Feche seus olhos. A Bíblia fala que se chegarmos ao fundo do oceano, lá Ele estará. Se chegarmos no alto da montanha, Ele estará. Você está aqui dentro da igreja e Ele está aqui.
Este é o momento agora de você pensar naquilo que você acha que é impossível, naquilo que não é provável aos teus olhos. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que anda sobre o mar é possível de realizar o impossível na nossa vida. Pai, neste momento, ó Deus, nós clamamos e suplicamos, ó Pai, quebra os grilhões, Pai, abre as cadeias, Pai, abre as portas, meu Deus, sela decretos, meu Pai. Ah, meu Pai amado, Pai querido, aquela causa na justiça que está, Pai amado, amarrada pelo homem, é o Senhor quem vai decretar, meu Pai. Oh, meu Deus, aquela doença a qual o médico já desenganou, mas o Senhor está decretando a cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquela mãe ou aquele pai que já desistiu do filho, mas o Senhor não desistiu. Então clame agora, porque é o Senhor quem está fazendo, é o Senhor que está operando. Se no altos e baixos de nossa vida perdermos as forças, a Bíblia nos ensina que quando estamos fracos é que somos fortes, é que somos fortes, é que somos fortes no Senhor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ei! Eu te vejo sentado sobre um alto e sublime trono. Eu vejo as olas das suas vestes que desce e cobre o templo. Eu vejo que toda a terra está cheia, 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 cheia da tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Boa noite. Boa noite. Paz seja com todos. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado. Traz você. Então, boa noite. Paz, meu irmão, minha irmã. Boa noite, querido. Glória a Jesus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. É um bom lugar para recomeçar. Glória a Deus. Um lugar de reconexão e de conexão. Que esse seja o melhor lugar e o melhor dia para a sua vida. Amém? Tome o seu assento, por favor. Sinta-se à vontade. Glória a Deus. Que maravilha, um domingo chuvoso. Domingo difícil, mas tão bom quanto todos os dias. Porque precisamos tanto da chuva, né? Precisamos tanto da chuva. Uma cidade tão seca como estava a nossa capital, o Senhor mandou chuva para nós. Olha como Deus é bom. Uma bênção. Hoje pela manhã nós tivemos uma celebração também, celebração da ceia do Senhor aqui na igreja. E nós tínhamos, apesar do tempo chuvoso, um bom grupo de irmãos aqui conosco também. Isso significa que Deus está trazendo de volta aquela atmosfera gostosa, de cultos gostosos, regados pela presença dEle, pela glória, a grandeza dEle, né? E isso é algo muito bom. Essa semana eu ouvi algo que me deixou tão triste. Um amigo falando comigo foi aos Estados Unidos e foi a uma igreja lá dos Estados Unidos, uma church, uma igreja quase 40 mil membros, e ele ficou estarrecido quando o pastor olhou para ele e disse assim: nós tivemos que fazer uma escolha aqui. E ele perguntou: qual foi a escolha? Ele disse: nós trocamos a unção pela excelência. Nós trocamos a unção por uma projeção maravilhosa, por uma transmissão excelente, com equipamentos de ponta, um templo lindo. Nós trocamos. E hoje nós atraímos as pessoas por aquilo que nós projetamos nas redes. Mas nós tivemos que fazer essa escolha. E ele disse: eu fico alegre de saber que vocês ainda vivem essa atmosfera. Vocês ainda derramam esse óleo. Essa essência nós não podemos perder. Eles não estavam falando diretamente de nós, igreja local. Eles estavam falando para o rapaz que era brasileiro. Então, irmãos, nós não podemos trocar. Nós temos que conciliar. Se conseguirmos conciliar a excelência com a unção, amém. Mas se não conseguirmos conciliar a excelência e a unção, nós vamos conservar a unção. Porque a unção atrai. Diga comigo: a unção atrai. A primeira coisa que a unção atrai é a presença de Deus. Quantos se lembram aqui que João Batista pregava no deserto? Mas ele tinha tanta unção ao seu chamado, linkado ao seu chamado, que ele pregava no deserto e o sermão era duro. E as multidões se aglomeravam para ouvir João Batista. A unção cura. Diga: a unção cura. Sem a unção não existe cura na igreja. A unção despedaça o jugo. As pessoas se aglomeram dentro de uma igreja que só busca a excelência, mas não são curadas. O jugo permanece. O jugo familiar, a desconstrução moral. Por quê? Porque não tem a unção para quebrar esse jugo. Então, entre a excelência e a unção, se tivermos que escolher, vamos optar pela unção. É a unção que faz a irmã do coquezinho, que eu sou há 44 anos, eu ia para o ciclo de oração à tarde.
Aqui na Vila Joaniza tinha um ali, perto da mesquita ali da irmã, esqueci o nome dela. Toda segunda-feira à tarde nós íamos para lá. E a unção descia. E o Senhor falava. E ai de quem chegasse torto, porque Deus mostrava. A unção ainda tem que prevalecer dentro das nossas igrejas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós inauguramos esse espaço domingo retrasado nós inauguramos esse espaço. Então essa é a segunda reunião após a nossa inauguração. Terça-feira nós tivemos nosso primeiro culto da vitória aqui, foi uma benção, foi maravilhoso, 20 horas, nós tivemos um culto muito gostoso, Deus aqui na igreja, literalmente, muito bom, e continuamos com essa presença aqui. Então, foi um tempo muito bom. Alguns pastores mandaram mensagens para nós na inauguração, mas eu tive o privilégio de ontem à noite, minha esposa gosta de ficar andando na igreja, ela não para, está lá atrás. Você pode sentar aqui na frente, por gentileza, minha esposa? Vamos ao seu lugar, hoje ela é pastora, nós tivemos uma unção, uma consagração pastoral aqui, e ela foi consagrada pastora, que ela não era, e eu não gostava que ninguém chamava ela de pastora, porque a gente não pode dar título a quem não tem. Eu já disse outras vezes, você não chama de médico ou enfermeiro, chama? Você não chama de doutor alguém que não é formado em direito, chama? O que é que pastor você chama? Bastou orar na frente, a gente chama de pastor, né? Aí eu não aceitava que ela fosse chamada de pastora. Por quê? Porque ela não tinha recebido o óleo na cabeça. Hoje ela pode ser chamada de pastora. Cleito é pastor Cleito e pastor Aline. E pela manhã pregou o pastor Caio, um jovem de 24 anos, foi levantado e consagrado. Aqui na igreja pastor, um casal jovem, eu sou o pastor sênior da igreja, sou o velhinho. Mas nós estamos orando para levantar outros pastores e pastoras na igreja. Nós precisamos de líderes. Por quê? Porque se a unção atrai, nós teremos uma igreja aqui no bairro, e eu disse que essa igreja não vai mais fechar as portas, porque a unção que ficou aqui permitiu que nós reabríssemos ela aqui. Amém? Glória a Deus. Nós não vamos mais permitir que essa igreja se feche. Ela será tão grande, ela vai ter tantas outras em volta dela aqui. Nós teremos igreja, nós teremos no mínimo, eu sempre disse isso, no mínimo 3.000 membros. Lá atrás, quando eu falava sobre isso, algumas pessoas diziam, pastor, é doido. Quando eu entreguei a igreja ali no Morumbi para os irmãos, ela estava com 450 membros. Mais 600 aqui, já tinha quase 1.000. Então, não é loucura não. É acreditar no Deus que faz. Jesus disse isso, ide por todo mundo, e prega o evangelho, e aquele que crê e for batizado será salvo. Então, para a gente ter 3.000 pessoas aqui, basta a gente pregar, amém? O Espírito Santo vai convencer a pessoa, ela vai converter, amém? Nós vamos batizar, amém? Vamos discipular, amém? E daqui a pouco seremos tantos, que precisaremos de ter culto meio-dia aqui. Glória a Deus, bênção de Deus. Então, baseado em tudo isso, ontem eu recebi uma mensagem muito boa. O pastor Jorge me mandou uma mensagem, pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares nunca me respondeu uma mensagem. No último mês ele mandou 3 para mim, uma atrás da outra, reforçando a aliança que nós temos. Ontem ele falou comigo o seguinte, há uns meses atrás eu tive com o pastor Jorge, ele falou assim, algumas igrejas daqui da missão querem que eu vá pregar e eu não posso ir, porque eu tenho tantos afazeres. Isso fere os pastores. Eu falei, ok, pastor, mas eu não estou querendo que o senhor vá pregar em Interlagos, não. Muito pelo contrário, eu reconheço o peso do seu chamado. O senhor fique em paz. Ontem ele me ligou e falou assim, avisa para o povo aí que o ano que vem eu vou aí. Aí falou, vai eu. E quando o pastor Jorge vem Cláudio Duarte. Quando o pastor Jorge vem toda a comitiva que anda com ele. Então será uma sequência de um novo tempo para essa igreja. Vamos ter alguns encontros de casais aqui com o pastor Cláudio Duarte, com outros pastores, amém, irmãos?
teremos sim alguns eventos maravilhosos aqui na igreja. Ela voltará a se tornar tão viva quanto sempre foi, em nome de Jesus. Eu trouxe para cá hoje, semana que vem vou trazer mais. Nós temos a Igreja Batista Getsemane, é uma igreja aliançada comigo, pessoalmente e automaticamente com a igreja. Nós não somos Jet, mas nós somos aliançados. Então eu trouxe algumas revistas de lá para cá. Você pode pegar no final ali, tá? Temos o jornal Jet aqui também, você pode levar. O que eu aconselho às pessoas? Assistam os programas. Terça-feira tem a Terça da Vitória lá, assista. Lá em Ribeirão nós temos um culto quarta-feira, assista, que é a nossa cobertura, a IEQ, né? No bairro da Lagoinha, lá em Ribeirão Preto. Então, nosso pastor André, assista as programações, assista os programas de domingo. Muito bem produzidos, tanto lá em BH quanto em Ribeirão. Pastor André tem uma palavra maravilhosa, assistam, entre lá, IEQ, Lagoinha, Ribeirão Preto, você vai pegar toda a programação, assistam, não fique vago, não fique sem estar ligado ao corpo de Cristo pela palavra na semana, seja regado. Então, nós somos uma igreja IEQ, apoiada e aliançada com a Igreja Batista Jet. Então, olha só que privilégio. Não só uma, mas duas igrejas nos dando respaldo aqui em São Paulo. Isso é uma construção, gente. Eu costumo dizer o seguinte: o seu nome chega primeiro do que você em qualquer lugar. E isso, no meu ministério pessoal, isso é meu, pessoal, do meu ministério. Pastor Jorge tem 52 mil membros, uma igreja gigante. Pastor André tem 6 mil membros. Isso não chegaria se o pastor dessa igreja não fosse idôneo e não construísse uma história limpa. Porque antes de se aliançar com qualquer pastor, eles checam a ficha. No vocabulário chulo, né? A capivara. Né? Então o pastor Jorge já me conhece há 25 anos. O pastor André há uns 20 anos. Antes de se aliançar conosco, eles checaram, perguntaram, dentro das estruturas, para saber quem era, primeiro, o pastor José e a pastora Sueli. E depois, como é que nós nos desenvolvemos nesse lugar. Então, hoje nós temos uma aliança abençoada conosco. E estou feliz que o pastor Jorge quer vir aqui. O pastor André, em outubro, agora, ele quer vir aqui. Será uma bênção para todos nós. Então, nós estamos abraçados e amparados, alicerçados. Amém, irmãos? Alicerçados, não cobertos. Eu vou te ensinar algo. Você vai repetir comigo, e assim: cobertura cai na cabeça, cai sobre a cabeça e causa danos. Alicerce permanece firme. Então nós não estamos cobertos, nós estamos alicerçados. Amém? Glória a Deus. Ok, gente, nós vamos para um momento de oferta. Nosso momento de oferta é que nós não gastamos, investimos tempo falando sobre a oferta. Nós temos ensinado as pessoas que ali tem envelope, ou vai ter alguém aqui na frente com alguns envelopes, querendo você, se levanta a mão e entrega a você, ok? Tem envelope de primícias aí, minhas primícias, envelope de oferta de missões, oferta de missões, oferta voluntária e de dízimo. Quando você fizer o seu dízimo, o que é que você faz? Você anota, né? Pega o canhotinho e coloca no envelope, coloca dízimo. Por quê? Porque uma vez por mês, o dinheiro que entra aqui de oferta, a gente envia também para missões. E o que é dízimo fica para a igreja pagar suas contas aqui. Então, eu não vou investir tempo em falar de oferta. Pastor, por que o senhor não investe tempo falando sobre oferta? A igreja não precisa? A igreja tem contas. A igreja continua pagando as suas contas. Mas é que nós queremos aproveitar esse tempo para poder investir na palavra e também no louvor para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Então, fique livre para semear. Cumpra o que a palavra diz. Perto quero estar, junto aos teus pés. Nele te adorar.
nós vamos orar, agradecendo a Deus pela semente lançada no altar de Deus. Estenda as suas mãos para cá. Pastor Sica, vem orar. Estenda suas mãos. Papai do céu, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, eu quero abençoar todos os seus filhos, Pai querido, que colocaram uma semente nesse lugar, onde vai frutificar e o seu reino crescerá, Pai. E também eu peço que o Senhor abençoe, Pai querido, aqueles que não conseguiram, não puderam hoje, Pai querido, contribuir. Mas eu sei, Pai, que da próxima vez que vierem aqui, irão sim, Pai, lançar uma semente de alicerce sobre esse lugar, para que aqui seja a porta, Pai, para alcançar almas abatidas e feridas, em nome de Jesus, Pai querido. Abençoe, Pai, os dizimistas, Pai, e todos aqueles que contribuíram na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudi-lo. Eu vou pedir aos meus amigos que fiquem comigo aqui, essa companhia, 20 minutinhos, 25 minutinhos no máximo. Vocês continuam me ajudando, Joãozinho, Cleitinho, né? Meninas abençoadas, Pastor Nil. Gênesis capítulo de número 12, Gênesis 12. Livro do Gênesis, no capítulo 12, nós vamos encontrar aí a história de Abraão. A partir do versículo 1, esse texto é muito rico. Eu gosto muito. Eu estou escrevendo um livro, concluindo um livro, e o título do livro é Manda Ló Embora. Mas tem muito da história de Abraão dentro desse livro. Estou baseado nele. E eu estava compartilhando com um amigo uma viagem longa, e ele tinha algumas decisões para tomar, e aí resolveu que em cima do que eu compartilhei com ele, é onde ele ia respaldar e pautar a vida dele para esse projeto de decisão de mudança. Foi muito bom. Fiquei muito feliz com o testemunho dele. Olha só. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Hairã. Diga comigo: princípio, propósito e bênção. Mais uma vez, diga: princípio, propósito e bênção. Princípio, propósito, bênção. Glória a Deus. Quantos querem ser abençoados? Quantos querem ser abençoados, ver uma vida abençoada, ser canal de bênção? Ok, eu vou pontuar alguns pontos para que você chegue até lá. Não é difícil. Eu costumo dizer que algumas pessoas gostam da palavra, gostam do resultado da palavra, mas não querem viver a palavra de Deus. Algumas pessoas gostam dos atributos de Deus, mas não amam a Deus, porque Jesus disse isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei, me revelarei a ele. Essa é uma condição para que eu seja reconhecido nos céus. Isso fala sobre princípio. Diga princípio. Diga princípio. Princípio é algo que nós precisamos conservar na vida, para que sejamos um espelho para os outros. As pessoas, quando ouvem o nosso nome, elas atrelam o nosso nome aos nossos princípios. Os princípios que nós recebemos, os valores que nós recebemos como princípio dos nossos pais, são os valores que nós carregamos e entregamos para os nossos filhos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Na história de Abraão nós vamos encontrar uma trajetória de vitória, mas também regada e alicerçada por princípio. Eu costumo dizer que pessoas que não vivem princípio não cumprem propósito. Vou repetir: pessoas que não vivem, não desenvolvem princípios,
dificilmente elas cumprirão e viverão os propósitos de Deus estabelecido para elas aqui embaixo. Eu quero dizer para você que os projetos de Deus, Isaías 64, se não me engano, versículo 8 ou 9, são grandes, são tremendos, são maravilhosos. Os projetos e os propósitos de Deus para nós são grandiosos, mas para isso é necessário conservar os princípios. Deus sempre respaldou Israel sobre uma plataforma chamada princípio, mas todas as vezes que Israel rompeu com os princípios, eles sofreram as consequências das quebras, e isso trouxe dolo e tardou a bênção de Deus, ou retardou a resposta dos céus sobre a vida deles. Então eu tenho uma palavra para você aqui, eu tenho uma receita para você aqui essa noite. Viva sobre o alicerce dos princípios, os propósitos se cumprirão e o sucesso será naturalmente desenvolvido na vida de cada um de vocês. Está comigo? Diz amém. Para falar sobre Abraão é necessário então contar um pouquinho da história de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é meio que contemporâneo de Nimrod. Nimrod está lá no capítulo 11 do livro de Gênesis. Nimrod foi um tipo de tirano que se constituiu aprisionando a alma, matando o legado e o espírito dos homens. Nimrod quis se fortalecer e se estabelecer como um tipo de Deus. Nimrod foi aquele mesmo que construiu a Torre de Babel. Ele aprisionou a alma dos homens para realizar o seu propósito. Nimrod foi um homem que perdeu a visão e a referência de Deus e se tornou alguém que queria ser um Deus. Então, nesse contexto nasce Abraão. Nesse contexto, Terã servia na corte de Nimrod. Quem era Terã? Terã era o pai de Abraão. O pai de Abraão servia na corte de Nimrod. Ao estar grávida, a mulher de Terã, grávida de Abraão, se espalhou uma notícia de que Deus ia levantar alguém para ser um libertador naquele tempo. Então Nimrod se apressa a perseguir, como o próprio faraó lá na frente começa a perseguir para matar os meninos que nasceram naquela época. Então Terã, mesmo servindo na corte de Nimrod, mesmo sendo protegido pela corte de Nimrod, Terã resolve fugir da corte e esconder a sua esposa grávida numa caverna. Então numa caverna ela tem Abraão. Ali Deus já começa a gerar Abraão, o propósito de Abraão. Eu costumo dizer que os projetos de Deus para a minha vida não nascem depois que eu tenho 1, 2 ou 3 anos. Os projetos de Deus para a minha vida nascem na eternidade. Eu vou repetir, o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida nasceu na eternidade. No Salmo 139, o salmista, ao escrever isso, eu vejo o Espírito Santo assinando embaixo: antes que eu nascesse, Ele já havia me escolhido. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí, da direita, na esquerda, e diga: antes que você nascesse, teu nome já estava escrito no livro. O Senhor já havia sonhado, o Senhor já havia projetado você. O Senhor já te via nesse tempo. O Senhor já te via com o sucesso que você carrega ou irá carregar. É por isso que o inimigo luta, peleja tanto contra a sua vida. Preste bem atenção. Então, quando essa mulher tem Abraão dentro de uma caverna, a Bíblia diz que Abraão cresce ali. Abraão crescendo, um dia ele é confrontado por Nimrod. Um dia ele encontra com Nimrod e Nimrod pergunta para ele: você não me adora como um Deus? Ele diz: não, eu não te adoro como um Deus. Por quê? Porque eu tive um encontro com Deus. O Deus verdadeiro se apresentou para mim. Então eu sei que você não é um Deus. Então Abraão fez um desafio com Nimrod e diz assim: se você é Deus, faça com que aquele fogo se apague. Então Nimrod orou e o fogo não se apagou. Então Abraão diz: está vendo? Então você não é Deus, porque o Deus que eu conheço, Ele apaga a força do fogo. Olha só que coisa linda, porque se desenvolve, isso é uma história, se desenvolve na vida de Abraão o seguinte: Nimrod então lança Abraão no fogo para poder
para poder castigá-lo, para matá-lo por conta da resistência de servi-lo. E quando ele é lançado no fogo, Abraão não morre. Então quando Abraão sai, ele diz assim: esse Deus que eu sirvo, ele para a força do fogo. Ele é Deus e você não é Deus. Então Abraão agora se torna um oponente. Morrendo Nimrod, Abraão se torna uma referência para aquele povo. Por quê? O povo começa a olhar para Abraão e diz assim: o Deus de Abraão é Deus, Nimrod não é Deus, mas o Deus de Abraão é Deus. E Abraão se torna uma referência de fé. Diga fé, diga fé, fé. O que é fé? Fé é acreditar no impossível, fé é enxergar o invisível. O que é fé? Fé é se movimentar em meio às condições adversas. O que é fé? Fé, meu amigo, fé, minha amiga, fé, meu irmão, fé, minha irmã, é se posicionar no meio da adversidade, é se posicionar em meio às situações, adversas, se posicionando e dizendo: eu sei que se 1000 cair do meu lado, 10.000 à minha direita, eu continuarei de pé, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor, mais alto, porque o Senhor está comigo. Fé é emuná, é espírito de fortaleza. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus vai desenvolver em você através da graça, a fé, a emuná sagrada. Você viverá debaixo de um espírito de fortaleza. As má notícias virão, mas não te abalarão. As situações adversas se levantarão, mas você continuará firme, porque o espírito de fortaleza, aquele que está em Isaías capítulo 11, está sobre você, dentro de você, te posicionando para conservar princípio em meio às adversidades. Quem está comigo diz amém. Diz amém. Glória a Deus. Abraão carregava esse espírito. Abraão se desenvolvia sobre o espírito do Deus vivo. Ele se tornara uma referência de fé para aquela geração. Olhe para mim. A Bíblia diz que o pai de Abraão se estabelece no lugar chamado Terã, chamado Hairã. Ele bota o nome do filho daquela cidade. O pai de Abraão, já na corte de Nimrod, já era um fabricante de ídolos, de imagem, já era um idólatra. Há uma história que diz que um dia ele viajou, foi embora para uma viagem, e disse para Abraão: cuide dessas imagens, sirva comida para elas. Naquele tempo já se davam comida para as imagens. Então Abraão, quando o pai viaja, havia ídolos de todos os tamanhos e de todas as formas. Existia um tipo de ídolo que era o tipo de um boi com uma porta, onde as pessoas entravam dentro desse boi. Preste bem atenção. Abraão pegou um pedaço de madeira e começou a quebrar os ídolos. Ele despedaça os ídolos. Quando Terã chega, ele diz, quando Terã chega, ele pergunta para o filho: o que aconteceu aqui? O que é que você fez? Por que esses ídolos estão quebrados? Por que essas imagens estão assim, dessa forma? Uma sem cabeça, outra sem pernas, outras despedaçadas. Abraão diz: pai, sabe aquele ídolo maior ali? Aquela imagem grandona? Sim. Sabe, pai, eu peguei a comida, eu peguei uma porção maior de comida e dei para a estátua menor. E ela ficou com raiva e ela começou a quebrar todo mundo. E foi uma bagunça. E uma começou a quebrar a outra. E aí o pai falou assim: você está louco? Você não sabe que esses negócios não se movimentam? Como é que uma ia quebrar a outra? Foi a pergunta dele. Então Abraão olha para o pai e responde: ok, e como é que o Senhor, sabendo que eles não têm força para se mover, o Senhor continua alimentando e cultuando essas imagens? Foi naquela mesma época que Deus então visita Abraão e diz o seguinte: chegou o tempo de você sair da terra, chegou o tempo de você deixar sua parentela, chegou o tempo de você vazar, chegou o tempo de você fazer uma transição. Olhe comigo, diga comigo: transição. Diga transição. Diga: há momentos que são necessários que se haja uma transição para que o novo aconteça. Olhe para mim aqui. Transição é Deus te tirar do contexto que você está vivendo, porque dentro desse contexto você não vai alterar ele, você vai se tornar produto do meio.
E Deus, sabendo disso, Deus provoca a tua saída desse contexto, para que de fora você enxergue com outros olhos, e para que de fora Deus possa te abençoar e cumprir o propósito que Ele tem a você. A palavra que eu tenho para liberar a você é: quando você sair, a promessa se cumpre. Quando você sair, o propósito se realiza. Quando você sair, o Senhor vai sair juntos, vai se mover contigo. Isso é princípio. Quando vocês estão comigo, diz amém. Diz amém. Diz aleluia. Então Deus olha para Abraão e diz assim: sai dessa cultura, sai dessa terra. Terra fala de cultura, diga comigo: terra fala de cultura. Diga: terra fala de cultura. Cultura fala de costume, de hábitos. Existem certos hábitos na cultura paulista que não tem em Recife, que não tem na Paraíba, em João Pessoa, que não tem em Salvador. É típico nosso. Quem está comigo diz amém. Há certos hábitos culturais na Zona Sul que você não encontra na Zona Leste. Há certos hábitos na Zona Sul que não há na Zona Norte. Preste bem atenção nisso. Isso é cultural. Muitas vezes nós precisamos deixar o lugar para abandonar a cultura, porque isso é na mente, isso é transição de mente. Quando eu me transiciono, a minha mente muda. Quem está comigo diz amém. Diz amém. Diga: eu preciso largar a cultura para haver uma alteração na minha mente, para haver uma transição e o propósito se cumprir. Só quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem eu fui mandar arrumar esse aparelho que queimou, e eu fui buscá-lo, e tinha um rapaz batendo no portão de um cidadão. Aí um menino que é do bairro, que é do cotidiano ali do bairro, falou assim: nossa, esse rapaz estava fora daqui, estava na casa de recuperação, estava uma benção, voltou, já está de novo no crack, na droga. Eu falei: sabe o que significa isso? Ele nunca deveria ter voltado para esse contexto, porque esse foi o contexto que ele viveu a vida toda. Enquanto ele esteve fora desse contexto, a vida dele foi alterada, porque ele saiu dele. Mas quando ele voltou, novamente, ele voltou a praticar as mesmas coisas. Por quê? Porque ele foi comprometido pelo contexto familiar. E o contexto familiar dele é regado à droga. É regado à droga, à bebida, à mendicância, à vida difícil. Aquele era o contexto que ele vivia. Então quando Deus o arrancou dali, Deus disse assim: eu quero alterar a tua vida para melhor. Você não entendeu, irmão? Deus disse: te arrancando daqui, eu quero alterar a tua vida para melhor. Deus nunca vai promover uma transição na tua vida para te matar. Deus nunca vai promover uma alteração na tua vida para te humilhar. Deus nunca vai promover uma transição na tua vida para te desconstruir e te deixar desconstruindo. Toda alteração de Deus é uma mudança para melhor, para muito melhor. Na saída do Egito, ele disse: eu vou tirar vocês do Egito, eu vou levar vocês a uma terra que emana leite. Emana leite. No Egito eles comiam cebola, alho. Entraram como comerciantes e se tornaram escravos. Só que até chegar em Canaã, era necessário que eles passassem pelo deserto. E por que é que eles sofreram no deserto? Porque eles aceleraram o processo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não acelera o processo não. Deixe que o processo se cumpra naturalmente. Às vezes a gente quebra a cara porque a gente quer acelerar o alterando assim o projeto e a gente entra em gás. Quando a gente altera o processo, tem deserto na frente, a gente não consegue sair dele. Diga para o teu irmão: você só vai entrar e sair de lugares quando você respeitar o tempo de Deus. Para isso é necessário se desenvolver princípio.
quando Deus fala para Abraão, sai, ele sai. Só que quando ele sai, ele responde. Sabe o que é que Deus faz? Ele diz, eu vou colocar uma nuvem sobre a sua cabeça. O seu GPS será nuvem. Eu não vou te dar endereço, mas eu vou botar uma nuvem, e esse será o seu GPS. Olha para o teu irmão, Deus diz assim, Deus nunca vai te deixar sem orientação. Deus nunca vai te deixar sem um GPS para chegar ao destino. Diga, naquele tempo foi a nuvem. Ele andava debaixo da nuvem. A nuvem parava, ele parava. E a nuvem andava, ele andava. Uau! Olha para o teu irmão e diga, não perca o time da nuvem. Não perca o tempo da nuvem. Andando ela ande, parando ela pare. Não antecipe e não paralise. GPS hoje? Qual é o GPS hoje? Qual é o GPS hoje? Abraão está debaixo de princípio, tem uma nuvem sobre a cabeça dele. Eu estou debaixo de princípio, tem um Espírito que me convence do pecado, do juízo, da justiça, que potencializa, que me capacita, que me dinamiza o Espírito Santo. Diga comigo, quem obedece, quem respeita princípio. Diga, vai lá, quem respeita princípio tem o espírito aceso. Não, tem o espírito aceso. Não anda errante, não anda em trevas, não anda perdido, não dá a volta no deserto. Sabe aonde vai chegar. Princípio. Levante a sua mão comigo, eu quero profetizar. Deus vai começar a promover quebras na sua vida. Quebras de relacionamentos que não produzem. É network que só altera um lado, o seu não. Só potencializa a sua fraqueza. Deus vai quebrar essa conexão. Deus vai fazer transição de empresa, de trabalho, de cidade, para alterar a tua vida e cumprir propósito. Carregar princípio é saber ouvir Deus e responder. Não é questionar, é ir. Quando Deus fala, eu vou. Trocando a palavra para o Novo Testamento, uma das qualidades de Pedro, que tinha muitas imperfeições, era a obediência. Tanto é que quando Jesus encontra com Pedro na praia, no mar, Pedro está atordoado como todos os outros discípulos, e uma das coisas que ele pergunta é: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá ter contigo. Em outra tradução é poético tudo isso, né? Jesus diz: Pedro, vem. Não, Jesus falou: se você quer, Pedro, pula e vem. Pula e vem. Olha, fica comigo. Andar com Deus é assim, é escolha. É ir ou ir. É ir ou ir. É dependência ou morte. É dependência ou derrota. Ou você obedece o ide, ou você vai vir paralisado. Mas se quer crescer, respeite o princípio e vai. Porque se você for, Ele vai contigo. Deixa a cultura. E aqui nós transicionamos a mensagem para o segundo tópico. Diga propósito. Diga propósito. Diga, Deus tinha um propósito. Diga, o homem faz plano. O homem sonha. Deus não sonha. Deus estabelece propósito. Diga, eu nasci com um propósito específico. Alterar a cultura dessa nação para melhor. Quando ele sai na direção do propósito. Qual era a direção do propósito? Sair de Hairã e ir para Canaã. Havia um destino. O destino era ir para uma terra. O destino era ir para fundar uma cidade.
Na verdade, Abraão já andava com uma cidade. Abraão já era uma cidade ambulante, porque quando Abraão sai, ele já saía com seus animais, com seus servos e servas. Havia uma comitiva que andava com Abraão, e aquilo já era um movimento de cidade se movendo no deserto. Era uma cidade andando no deserto. Irmão, isso é muito forte. Eu não sei se você entendeu, mas não tem obrigação de entender se eu não te explicar. Você é uma cidade. Você é uma cidade de Deus dentro desta cidade. Quando você se move uma cidade. Quando você se move o propósito. Quando você se move, eu estou falando de futuro, eu estou falando de profecia, de profético. Entenda isso. Quando você se move em eternidade, em glória, já se moveu o propósito, e o propósito para nós é cidade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus te gerou para que você desenvolva governo sobre coisas grandes. Quando eu entendo isso, tudo que está à minha volta é alterado. Quando Deus olhou para José, Ele não olhou para o escravo. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele diz: estou arrancando vocês de lugar de limites, de lugar onde vocês servem. Porque vocês não são servos, escravos. Vocês são príncipes, princesas e carregam sacerdócio. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: quando você olha no espelho, o que é que você vê? O serviçal, alguém que tem que trabalhar todo dia para construir o pão do amanhã? Ou um príncipe, uma princesa, um sacerdote transitando entre os homens para alterar a cultura da governância sobre uma nação? Quando Abraão sai, ele sai carregando um propósito. Uma das coisas que me mantém vivo é o propósito. O que me mantém vivo é o propósito. Diga comigo: o que me mantém vivo. Vamos lá, o que me mantém vivo, o que me mantém íntegro, inteiro, é o propósito. Se não há um propósito, não há motivo de viver. Não há por que você existir. Porque enquanto você carregar propósito, Deus te mantém sobre a terra. Um dia alguém me perguntou assim: pastor, por que Deus não matou Caim? Eu falei: porque ele carregava um propósito. Mas ele não matou Abel? Ele era um pecador, mas ele carregava um propósito. Como assim? Ele tinha um legado sobre ele, que ele precisava entregar para a terra. E o irmão carregava outro. Ele matou o irmão e pegou o legado do irmão. Aí Deus falou assim: vou marcá-lo, e ninguém mata ele enquanto ele não entregar tudo que ele carrega para a terra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: muitas vezes você vai orar para o seu inimigo morrer, mas ele não vai morrer. Ele só vai sair da terra quando ele entregar tudo que os céus têm para entregar e para deixar aqui embaixo. Uma pessoa só morre depois que Deus arranca dele o propósito. Romanos 1. E Deus, por eles quererem pecar tanto, os entregou ao quê? As suas paixões e concupiscências. Sabe o que significa isso? Deus já não contava mais com eles. Eles não tinham nada mais para entregar para a terra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem o que entregar para a terra. E enquanto você carregar propósito, bala não te pega, não, acidente não te mata, não, câncer não te pega. E se te pegar, você é curado. Eu vou te liberar essa palavra. Enquanto você carregar propósito, você vai transitar na terra, guardado, blindado pelo Altíssimo. Pastor, que negócio é esse? Abraão foi para onde? Na caminhada dele. Ele sai e vai para o deserto. Sim ou não? Sim ou não?
que é que representa deserto? Crise, morte, a faculdade de Deus. E ele prospera no deserto. Eu vou repetir, ele prospera no deserto. Eu vou repetir, ele prospera no deserto. No capítulo 13 do livro de Gênesis, diz que Abraão já era rico em gado, em ouro e em prata. Como é que alguém enriquece num lugar seco, ermo, difícil de se viver, sol de 50 graus de dia, frio 0 grau à noite? Como é que sobrevive animal? Como é que se dá água para animal? Como é que se planta? Como é que se colhe? Como é que se come? A nuvem que está sobre a cabeça. E o propósito produz para você. Olha para o teu irmão e diga assim: você não entendeu, mas o que está produzindo para você nesse tempo difícil é o propósito. Por que a empresa está vendendo? Porque você tem propósito. Por que não fechou ainda? Porque você está lá e Deus tem um propósito na sua vida. Abraão transita no deserto e Deus prospera. Desce para o Egito, fica 6 anos e meio no Egito. Gênesis 13. Deus poupa Abraão, Deus poupa Sara por conta do pro. Por conta do pro. Por que Faraó não enxertou Sara? Porque havia um pro. Enquanto houver propósito, ninguém tira o que é teu. Só vai sair da tua vida aquilo que Deus não te deu. Vou repetir, só vai sair da tua vida aquilo que Deus não te deu. Vou repetir, só vai sair da tua vida aquilo que os céus não te deu. Mas tudo que os céus te deu, tirando alguém, Deus devolve em dobro, em dobro, em dobro. Eu paro por aqui. Diga comigo, propósito. Diga propósito. Propósito. Qual foi o propósito de Jesus na terra? Qual foi o propósito de Jesus na terra? Jesus teve que passar por um processo. Sim ou não? Batizado em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 4 é levado para o deserto. Processo. Para desenvolver aquilo que ele carregava, o princípio. Propósito, ele começa então a transitar e estabelecer seu ministério, seu chamado. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 8, ele começa a curar, libertar, começa a desenvolver o poder do reino. Ele é levado, morto, crucificado, ressuscita ao 3º dia. Propósito. Eu vou repetir: propósito. Quem carrega propósito, ainda que morra, ressuscita para viver. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu acho que Ele está falando comigo aqui essa noite. Eu acho que Ele está falando comigo. Diga comigo: princípio, propósito e bênção. Gênesis 24, versículo 1. Gênesis 24, versículo. Abraão vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã, olha para mim. Quando ele chega em Canaã, ele encontra um território que havia recebido uma palavra pesada. Ele encontra um território que estava sob o legado de uma pessoa amaldiçoada. Ele chega num território onde havia o peso de uma palavra patriarcal, não é uma palavra paternal.
patriarca havia liberado uma palavra de peso. Só quem cumpre propósito pode quebrar uma palavra pesada. Olhe para mim aqui, Bíblia. Se você lê a história dos filhos de Jacó, entre os filhos de Jacó havia um chamado Issacar. Jacó, quando ele percebe que ele vai morrer, ele começa a abençoar os filhos. Os patriarcas abençoavam os filhos, abençoando assim a descendência desses filhos, para que eles se tornassem ou legitimassem aquilo que eles foram gerados para serem Deus. Ele abençoa Judá, Leão, Zebulon, Porcos, Naftali. Mas quando ele chega em Issacar, ele olha para Issacar e diz: você será um jumento de ossos duro, você vai carregar carga. Ok? Jacó liberou aquela palavra, e aquele estigma ficou sobre Issacar. Mas lá na frente, quando as tribos se juntam e saem do deserto, e saem do Egito, quando Moisés traz para debaixo dele as tribos, ele traz a tribo de Issacar. E quando Issacar cai debaixo do patriarca Moisés, Deus muda a sentença. Porque todo patriarca tem o poder de quebrar sentença. Quem carrega propósito quebra sentença. Eu acho que você não entendeu. Se eu for explicar em detalhes vai demorar. Eu vou dizer um negócio para você. Eu vou transferir essa palavra para você. Você nasceu com um propósito, e isso é para quebrar sentença familiar, genealógica. Eu estou liberando essa palavra sobre você. Você carrega sacerdócio, você carrega propósito. Você vai pisar e a maldição vai sair. Você vai alterar o lugar que você pisa. Você vai repousar a palma da sua mão, e o Senhor vai inverter a sentença de maldição para bênção. Uau! Quando Issacar cai debaixo de Moisés, sabe o que acontece, Sica? Ele se torna os videntes de Israel. Não se fazia nada em Israel sem consultar os descendentes dos filhos de Issacar. Eles não saíam sem consultar Issacar. Os tesouros escondidos eram revelados, só foram revelados aos descendentes de Issacar. Aqueles que foram gerados e amaldiçoados para serem jumentos escravos se tornaram videntes de Deus. Quando Abraão sai debaixo dessa palavra, ele vai para Canaã. Canaã era uma terra que Noé amaldiçoou, porque ele amaldiçoou o neto. Quando o filho vê nu e ri, ele amaldiçoou o neto. Ele diz: tua descendência será amaldiçoada, será escrava. Tudo que eles plantarem não gerará. Tudo que eles tocarem as mãos vai murchar, vai mirrar. Quando Abraão está indo para um lugar de maldição, para um lugar seco, para um lugar derrotado. Mas ele está indo debaixo de uma pá, e de um pró. E ele foi. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está te dando o poder de alterar lugares difíceis. Palavra tem poder, irmão. Palavra tem poder, irmão. Se você não sabe fazer nada, profetiza, diga: Deus está te dando autoridade, te autorizando a alterar lugares difíceis. Te convido a estudar a história de Canaã. Quando Abraão pisa na terra, quando ele pisa na terra, a terra o abençoa. Eu vou repetir: quando ele pisa na terra, a terra o abençoa. Amém? Quando ele pisa na terra, a terra o reconhece. Quantos se lembram aqui quando Caim matou Abel? O que aconteceu lá embaixo? O que Deus falou para Caim? Quem se lembra? Quem já leu esse texto? O que Deus falou para Caim? O sangue do teu irmão clama. De onde? Desde a terra. Deixa eu dizer um negócio para você: sangue não abençoa a terra. O único sangue que abençoou a terra foi o sangue do Cordeiro. A terra não foi feita para receber sangue.
e sim semente. Quando Abraão chega em Canaã e ele pisa no solo, a terra respira, a terra jubila, a terra regozija. Sobre mim, eu hoje deixo de ser infrutífera e volto a produzir. Você foi gerado para abençoar a terra. Eu vou repetir: você foi gerada e gerado para abençoar a terra. Ela produz para você em resposta da bênção que você delega sobre ela. Gênesis 24. Na verdade, põe Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, Dani. Depois você põe Gênesis 4. Para a gente fechar essa palavra. Isso é Bíblia, irmão. Olha para mim, isso é Bíblia.